continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da sincronia ideológica. Já falamos outras vezes aqui, durante essa série de pílulas de abstinência, que se refere aos princípios abstemiológicos, nós falamos diversas vezes sobre os sistemas ideológicos, né? Eu gosto de bater nessa tecla porque de fato é isso que dá sustentação à adicção e à abstinência. Então, o sistema ideológico do usuário, o sistema ideológico do adicto, o sistema ideológico do abstêmio, que são vários sistemas ideológicos, temos um sistema ideológico do abstêmio menor, do abstêmio maior, do pós-abstêmio, mega abstêmio. Nós veremos essa classificação de abstêmios nos vídeos sobre escada abstêmia, que é uma classificação que eu tento dar para os abstêmios, né? Mas o importante é que, independente dessa classificação, é entender que existem pensamentos, crenças, atos, fatos da vida que dão sustentação a tudo isso. Essa eu chamo de ideologia, um sistema ideológico. Esse sistema ideológico, ele tem uma certa sincronia. Então, veja só, eu cito o exemplo aqui nesse texto, eu vou usar o mesmo exemplo, de que a fissura para o adicto pode representar uma recaída. A fissura para o abstêmio menor pode representar uma internação. E para o abstêmio maior pode sinalizar que ele está desvinculado do processo de abstinência. Ou seja, o mesmo fato, ele possui interpretações diversas, conforme a fase ideológica em que a pessoa está inserida. Então, o abstêmio menor, que tem muito medo de se reintoxicar fisicamente, se tiver com fissura, ele pode pedir um internamento preventivo, por exemplo. É uma técnica bem restritiva, mas ele pode pedir esse internamento preventivo. O abstêmio maior ou pós-abstêmio, se tiver com fissura, ele pode tentar entender por que ele está com fissura, qual foi a origem dessa fissura, e reavaliar se ele está mesmo no processo de abstinência ou se ele está desviado desse processo e por isso está tendo fissuras, né? Por outro lado, lá no início, lá atrás, na adicção, a fissura ela é saciada, né? A pessoa vai se reintoxicar novamente e a fissura é só um mecanismo para o uso, né? Então veja, isso é a sincronia ideológica. Conforme a interpretação que se dá ao fato, dá para entender em qual sistema ideológico a pessoa está inserida. Essa é a sincronicidade que existe. Esse é o princípio da sincronia ideológica. É fácil de entender, mas o importante disso seria, principalmente na área da psicologia, seria criar questionários para poder avaliar qual é a ideologia que a pessoa está inserida. Porque esses questionários poderiam ser muito reveladores, né? Dava para avaliar o nível de ideologia abstêmia que a pessoa está vinculada, né? Dependendo das perguntas e das respostas que são feitas, dá para compreender se a pessoa está evoluindo na abstinência, se ela estagnou, se ela ainda tem pensamentos adictos, né? Tudo através de um questionário. Então, o questionário seria muito bom para conseguir avaliar, né? É uma forma de abstemiometria, de avaliar, de medir o nível de vinculação da pessoa com o seu processo de abstinência, certo? Esse é o princípio da sincronia ideológica. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, nós vamos conversar agora sobre o princípio da superação do compromisso meramente estético. Esse princípio, eu vou explicar a razão de ser, né? Veja só, o adicto é uma pessoa que muitas vezes, mas muitas mesmo, ele prometeu para os seus entes queridos, para os seus familiares, ele fez a promessa de que não iria mais
voltar a usar drogas ou álcool. Ele deve ter feito essa promessa para os outros e para si mesmo inúmeras vezes. O que ocorre é que essa promessa, muitas das vezes, né, essa promessa ela é real mesmo. Ele realmente tem essa promessa como algo a ser cumprido, mas que ele não consegue cumprir, né? Por isso que ele se tornou adicto e por isso que a droga, o álcool, inviabilizou a vida dele. Bom, e como isso é uma promessa, nós não podemos dizer simplesmente que é um descompromisso, né? Então nós chamamos isso de compromisso meramente estético. Esse compromisso que o adicto faz ao falar para os familiares que não usará mais drogas ou álcool, ele é meramente estético, né? Na verdade, ele é um descompromisso, tá? Na abstinência, nós temos o princípio da superação do compromisso meramente estético, ou seja, na abstinência, esse compromisso meramente estético será superado. Bom, ocorre na abstinência compromisso meramente estético também, assim como na adicção, que a pessoa dizia que não iria mais beber nem usar drogas e voltava a usar alguns dias após. Isso pode ocorrer na abstinência, um compromisso meramente estético, ou seja, a pessoa está em abstinência, mas possui um compromisso meramente estético? Sim, isso pode ocorrer. Basta imaginar o caso, inclusive eu cito aqui no material, da pessoa que comparece a reuniões de grupos anônimos, mas fica calada, que não participa ativamente do grupo, que sai antes do horário previsto para o término da reunião, que não toma os seus medicamentos na hora correta, ou seja, para aqueles que precisam, né, tomar medicamentos, ou seja, nesses casos não há um compromisso com a abstinência. Esse compromisso é meramente estético, é meramente superficial, é muito fraco, muito tênue, né? Então, a abstinência exige, como um dos seus princípios, a superação desse compromisso meramente estético. Isso é fundamental na vida do abstêmio, ou ele supera esses compromissos meramente estéticos que se tornaram um hábito na sua vida lá na adicção, ou ele supera isso tudo, ou ele está fadado a retornar ao universo da adicção várias e várias vezes, né? Isso é o que a gente tinha para conversar, o material está disponível, né? Tem mais alguns exemplos e sobre o tema, né? Era isso que a gente queria conversar sobre o princípio da superação do compromisso meramente estético. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do aqui e agora. Veja que interessante, né? A expressão em latim do aqui e agora é hic et nunc, né? Isso significa aqui e agora. Nós denominamos esse aqui e agora, em muitos grupos anônimos, nós chamamos de só por hoje, né? Bom, o que é interessante aqui no princípio do aqui e agora? É focar no presente. Você tem que constantemente, principalmente nas fases iniciais da abstinência, estar realizando uma autopesquisa para entender o que você está sentindo e como vai se comportar de acordo com esses sentimentos. Ou seja, você tem que estar todo o tempo percebendo se está passando por fissura, se está passando por situação de risco, se está colocando a sua abstinência em jogo, né? Se está pondo tudo a perder ou não. Principalmente nas fases iniciais. Depois isso se torna um hábito, isso se torna muito automático. Nesse aspecto, né, nós entendemos que o só por hoje, ele possui, na verdade, três referências, né? Três características. O só por hoje, ele é ao mesmo tempo princípio e técnica, certo?
princípio e técnica. Então, só por hoje eu não vou usar, e é uma técnica, né? Só por hoje eu não vou usar, e simultaneamente um princípio. Agora, no final do dia, se você não usou, ou seja, se no final do dia você conseguiu mais um dia de abstinência, isso é um efeito gerado. Então, só por hoje ele ganha 3 características. Ele é um princípio da abstinência, porque se você perde o só por hoje, você perdeu a abstinência, certo? Então ele é um princípio. Ele é uma técnica, né? Normalmente é focado para o futuro, só por hoje não vou usar, só por hoje não usarei, sempre focado pelo futuro, e assim, em relação aos momentos posteriores do dia, mas quando você chega no final do dia, se você olhar para trás e estava em abstinência, isso é um efeito gerado pelo só por hoje. Então, o só por hoje ele é simultaneamente princípio, técnica e efeito. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente está conversando sobre o só por hoje. Às vezes, nós estamos conversando com ele sobre o viés principiológico, às vezes, sobre um viés mais tecnicista, aplicando uma técnica, e às vezes, queremos apenas mencionar os efeitos que o só por hoje gerou na vida. Então, se a pessoa tem 10 anos de abstinência, quer dizer que o só por hoje foi aplicado de uma forma correta, o só por hoje é um princípio na vida dela, é uma técnica que foi aplicada de forma correta e gerou um efeito de 10 anos de sobriedade, 10 anos de abstinência, 10 anos inserido num processo abstêmio. Isso tudo dá para colocar num pacote e vamos chamar do princípio do aqui e agora, que é aqui e agora, é nesse momento que você precisa estar em abstinência e manter essa abstinência. Não é amanhã, não foi ontem, não vai ser depois de amanhã. É agora, né? Então, isso é o princípio do aqui e agora. Em vídeos posteriores nós vamos conversar um pouco mais sobre a técnica do só por hoje, mas essa técnica é muito conhecida, muito debatida, até com muita mais propriedade pelos grupos anônimos, que estudam muito essa técnica e entendem muito o, todo o critério espiritual até que ela representa, certo? Esse é o princípio do aqui e agora. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do estímulo ao crescimento, o princípio do progresso. É muito simples. O processo de abstinência tende a gerar uma evolução consciencial da pessoa. Aqui vamos adjetivar, né? Mais uma vez, uma evolução consciencial abstêmia. É nesse sentido. Então, a pessoa em abstinência, ela vai evoluir, né? O terapeuta José Plínio do Amaral Almeida, ele costuma dizer que desafia qualquer adicto que esteja, né, nesse processo de adicção, ele desafia qualquer um a parar e a vida piorar, né? Não tem como, né? Então, parece que o fim da drogadição ele tende a fazer com que a vida melhore em todos os aspectos. De uma forma ou de outra, ela vai ter que melhorar, né? Porque não tem como ela permanecer usando drogas e a vida melhorar, né? Isso aí não tem como. Então, veja só, o princípio é o estímulo ao crescimento, o princípio do progresso nesse aspecto, né? Nós percebemos que muitas vezes ocorre uma desambição, e isso é perigoso. A pessoa precisa de certas ambições para poder crescer e evoluir na vida. A ambição ela tem um núcleo fundamental, um núcleo essencial em todo ser humano. É claro que o excesso de ambição é prejudicial, mas um mínimo de ambição a pessoa tem. Entretanto, ocorre com os abstêmios, às vezes, uma desambição. A pessoa perde completamente a vontade de evoluir. E isso ocorre principalmente com os abstêmios que vieram de um processo de adicção relacionado a drogas com THC, né? E eu não gosto de falar nome de drogas, então não vou falar, mas todos conhecem qual a droga relacionada ao THC.
Então essas pessoas elas passam por um momento que se chama abulia, né? Elas ficam sem vontade de praticar muitas coisas. Então elas perdem essa ambição que é necessário ao ser humano para que ele evolua, né? Mas o tempo de abstinência, né? Depois que essa droga sai do corpo, a pessoa está desintoxicada, com o tempo de abstinência ela tende a evoluir novamente. Então a ambição é importante sobre esse aspecto para ela evoluir de forma consciencial abstêmia. É nesse aspecto. Evoluir na abstinência, porque a evolução no emprego, nos relacionamentos, na vida cotidiana, isso é natural, né? Isso cada um tem os seus méritos, desméritos e sortes, né? Os sortilégios da vida que fazem com que a pessoa evolua ou não. Mas no aspecto da abstinência, o tempo de abstinência ele vai evoluir, a pessoa vai melhorar consciencialmente, né? Principalmente se ela aplicar a solidariedade, né? O assistencialismo, o exemplarismo, o 12º passo dos grupos anônimos. Então, a ideia é essa, que a pessoa aplique esse princípio ao crescimento, o princípio do crescimento, o princípio do progresso, né? E o único grande problema aqui é a comparação. O abstêmio deve evitar comparações, porque cada um tem uma história diferente, então ele deve evitar as comparações, né? Mas ele deve usar parâmetros. Ele precisa usar outros abstêmios como parâmetros de sobriedade, como exemplos a serem seguidos, para que ele consiga permanecer no processo de abstinência. Essa é a ideia do princípio do estímulo ao crescimento. Devemos crescer, devemos evoluir, não devemos parar em nenhum momento. Temos que continuar na abstinência, que os frutos serão gerados. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do limite, do assistido e do assistente, né? Do assistente e do assistido. Esse princípio sinaliza o seguinte: existe um limite para prestar assistência. Existe um limite onde o assistente não consegue mais atuar, não consegue mais intervir, não consegue mais influenciar o seu assistido. Isso ocorre muito quando o assistido em si ele é incapaz de fazer mudanças. Se o assistido é incapaz de realizar essas mudanças, o assistente fica com as mãos atadas. Bom, quando nós estamos falando que o assistente é um profissional, normalmente ocorre um rompimento do laço entre eles. Mas quando esse assistente é um familiar, por exemplo, os pais em relação aos filhos, isso não ocorre assim tão fácil. Isso aí é difícil, existem fatores emocionais, os pais fazem uma pressão muito grande sobre o assistido para que ele mude, e os pais têm toda a razão de fazer isso, e não tem muito do que a gente conseguir falar sobre isso no sentido de tentar impedir uma coisa dessas. Jamais, né? Os pais têm todo o direito, até porque é incoerente. Você imagine se você recomendar que o pai abandone o filho, né? E aí o filho acaba recaindo e vindo a falecer ou algo parecido. Olha a responsabilidade que recai sobre essa sugestão, né? Sobre a pessoa que deu essa sugestão. Então, não tem como você fazer isso, não tem como entrar no meio da família. Então, a relação entre os pais e os pais vão lutar muito pelos seus filhos e vão fazer tudo o que for possível para ajudá-lo. O problema não está nisso, o problema está no assistido, né, que não consegue fazer as mudanças. É o assistido que é o problema, é o adicto que não consegue realizar essas mudanças. Bom, sabendo disso, é muito comum em grupos anônimos, um fato muito interessante é que os pais participam, às vezes existem várias reuniões entre os pais, existem reuniões entre
os abstêmios, né? O Al-Anon, por exemplo, são reuniões lá com os familiares. Bom, o que ocorre ali, o que eu já percebi muitas vezes, é que os familiares esperam passar algum abstêmio com 20 anos, 25 anos, que são membros mais antigos dos grupos anônimos. Os familiares pegam esse abstêmio num corredor, numa sala, num cantinho, e vão conversar com ele para perguntar, para esclarecer dúvidas, saber como proceder em determinadas situações, né? Então, o que a gente percebe é que essas conversas são muito informais e que ocorrem às escondidas, às vezes, né? Então, a sugestão que eu faço é que seja estabelecida uma ponte de ouro, certo? O que seria essa ponte de ouro? É você juntar um abstêmio que tenha muito tempo de abstinência. Nesse caso, nós sugerimos os mega abstêmios ou pós-abstêmio, né? Aquela pessoa que tem o mais tempo em abstinência do que ela esteve quando usava drogas, ou seja, desde que ela começou a usar droga até o final, até o último dia que ela usou droga, você pega esse período todo e soma lá na abstinência. Então, se a pessoa teve 17 anos de drogadição, se ela tiver 18 anos, 17 anos e um dia, né, de abstinência ou mais, 17 anos, um dia ou mais, ela já é um mega abstêmio. Se o passado dela de drogadição for de 30 anos, ela teria que ter 30 anos e um dia para ser mega abstêmio, né? Então depende do período da drogadição. Mas se você pegar um mega abstêmio desse e apresentar para a família, você faz uma ponte entre os abstêmios e os familiares, certo? Então, os familiares conseguem obter informações, conseguem saber esclarecer suas dúvidas, conversando com alguém que tem abstinência há muito tempo. E aí essa pessoa me parece estar mais apta a dar sugestões e esclarecer essas dúvidas para os familiares, né? Veja, o nome disso é ponte de ouro, porque a ponte que eu faço, em vez dos familiares conversarem entre si ou dos abstêmios conversarem entre si, é para um abstêmio que tenha um longo período de abstinência conversar com os familiares, né? Então ele faz essa ponte. Eu percebo que isso às vezes falta em alguns lugares e que é muito importante, tá? Eu já vi muitos familiares consultarem abstêmios e para esclarecer dúvidas, né? Bom, essa é uma sugestão que eu faço para tentar superar o limite, né, que existe ainda entre o assistente e o assistido para ajudar os familiares que muitas vezes não têm condições de ter terapeutas individuais ou nos locais onde eles estão não existem terapeutas, em cidades menores no interior, onde não exista um terapeuta, um psicólogo à disposição desses familiares, então que eles procurem um abstêmio com um longo período de abstinência para poder fazer essa ponte, né? Explicar para eles como eles devem proceder em caso de fissura do seu membro adicto, em casos de disparo de gatilhos, e como que eles devem prestar toda essa assistência. Isso e muito mais, né? Faz parte do princípio do limite entre assistente e assistido. Tá? O material está aqui disponível para consulta.